Oi, pessoal, aqui é a Thaís, professora de História do Anglo, e agora a gente vai resolver a questão 52 do simulado da FUVEST 3. Essa questão que a gente vai falar é uma questão de história geral e ela traz uma charge, né? Na verdade, uma caricatura produzida na Inglaterra no ano de 1794. E em seguida, né, aqui ao lado, a gente vê a projeção de um texto explicativo, traduzindo também os dizeres que estão ali em cima da figura. Bom, aqui a gente tem que observar primeiro essa imagem, a gente vê que é tipo uma cartilha, tipo um panfleto, onde no centro a gente tem alusão a uma imagem feminina, claramente uma caricatura, com vários exageros, com uma cara meio estranha, um pouco com raiva ou assustada. Em cima a gente tem um pequeno texto que a gente vai ler a tradução, e a gente tem a data, que é 1794, que é super importante para a gente já logo de cara perceber que isso está fazendo alusão à Revolução Francesa, que tem início em 1789, mas que se estende aí por mais de 10 anos no processo revolucionário, com várias etapas distintas. Bom, feita a observação da imagem, perdão, a gente segue para a leitura dessa descrição e da tradução do texto que é apresentado. E ele diz o seguinte: esta tem um rosto claramente masculino, onde esboça-se até mesmo uma fina barba. Suas sobrancelhas são espessas e os olhos esbugalhados numa expressão de raiva. Um punhal ensanguentado adorna sua cocarda e acima aos seguintes dizeres. Bom, então aqui ele está fazendo uma leitura da imagem. A gente vê que tem alusão a uma imagem feminina, mas ela está claramente masculinizada aí. E a tradução para os dizeres acima é a seguinte: cabeças, sangue, a morte, na guilhotina. Nenhuma rainha. Eu sou a ditadora da liberdade. Igualdade. Que Paris seja livre. Longa vida à guilhotina. Bom, aqui a gente vê que essa é uma clara crítica à Revolução Francesa, mas aqui essa questão pede qual aspecto que está sendo criticado. O enunciado traz a seguinte questão: a caricatura traz indícios das críticas à Revolução Francesa, em torno do. Aí a gente tem que encontrar. Bom, como vocês já têm acesso ao gabarito, nós, né, já sabemos que é o gabarito da letra E, que fala ao uso da violência no processo de deposição da monarquia. A gente sabe que o processo revolucionário foi muito longo, contou com várias etapas e tiveram etapas especialmente violentas. É claro que uma revolução, ela é violenta, ela tem confrontos e embates, derramamento de sangue. Mas na Revolução Francesa, a gente tem o período conhecido como o período do terror, onde a gente tem um número muito alto de guilhotinados, né, por parte do governo dos jacobinos, liderados por Robespierre, na qual não apenas o rei e a rainha, o Luís XVI e a Maria Antonieta, são guilhotinados, mas uma série de opositores ao projeto dos jacobinos, levando ao próprio Robespierre, depois, né, sendo deposto e guilhotinado ele mesmo. Beleza, quanto a E, nenhum problema. Vamos agora eliminar as demais alternativas. A D aponta que o aspecto seria a postura de indiferença assumida pela monarquia inglesa. Não, a gente não vê uma postura de indiferença. Se fosse indiferença, os ingleses não se dariam o trabalho de fazer um folhetim desse, uma caricatura dessa. Aqui a gente vê que é uma crítica, então há uma posição demarcada dos ingleses perante o processo revolucionário francês. A C fala que faria alusão, né, do uso da guilhotina na opressão aos republicanos parisienses. Aqui a gente vê que tem realmente uma crítica ao uso da guilhotina, né? Ele é colocado longa vida à guilhotina. Mas, por outro lado, o texto não dá nenhum indício que é o uso da guilhotina na opressão aos republicanos parisienses. Não é demarcado aí nesse texto qual seria o grupo que sofre com o uso da guilhotina. Então, por essa razão, a gente não pode considerar essa alternativa C. A B fala que seria a violência na implantação de uma monarquia constitucional. De fato, a violência está sendo criticada,
mas nenhum elemento do texto nos dá a entender que seria a violência da implantação de uma monarquia constitucional. Não fala sobre o regime político, fala sobre o uso da guilhotina, sobre o uso da violência, mas não demarca esse segundo elemento que a B apresenta. E, por fim, a A, que fala que seria da opressão revolucionária sobre o conjunto das mulheres francesas. Não, a gente vê que aqui está colocado a violência. As mulheres francesas, de fato, ficaram excluídas em termos da legislação do processo revolucionário. Afinal, elas não foram incluídas enquanto cidadãs da França, enquanto parte, né, da Declaração de Direitos do Homem, do cidadão. Como a gente pode ver, era do homem mesmo, não era um modo de dizer. Bom, então, essa não é uma crítica ao conjunto das mulheres francesas, até porque as mulheres nessa imagem estão sendo caracterizadas, né? Estão sendo ridicularizadas. Então, não poderia ser essa A. Bom, pessoal, essa foi então a nossa correção dessa questão 52. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.